Olá, seja muito bem-vindo à nossa cozinha. Hoje a gente está muito chique. Vamos receber aqui a Adriana Zuttini, que é fotógrafa e chefe de cozinha. Oi, tudo bem, Aline? Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você. Hoje é dia de massa, então, aqui, né? Mas não é qualquer massa, certo? Sim, vamos fazer um molho bem diferente, exótico, diferente do que as pessoas estão acostumadas. É um molho de manga com gorgonzola. Nossa, muito diferente. Qual é o primeiro passo? Bom, primeiro passo, a gente já fez o corte da cebola em pedaços bem pequenininhos e agora a gente vai cortar a manga, tá? Normalmente, eu uso 2 mangas grandes, maduras. A gente tem que ser a manga Tommy, que é aquela sem fio. Como eu não encontrei manga madura grande, eu peguei 4 pequenas para ficar equivalente, tá? Então a gente vai cortar em cubos pequenos, tá? Sempre de preferência ela bem madura, porque ela dissolve mais fácil na hora da cocção. E tem um sabor mais intenso. E um sabor mais intenso também. Adriana, quando você mandou, essa coisa de frutas com pratos salgados é uma ideia maravilhosa. Nutricionalmente e de refrescância mesmo, muito interessante. Isso é uma tendência na gastronomia hoje? Ah, sim. A mistura de doce com salgado é uma coisa que está bem alta, né? E a fruta traz isso, né? Principalmente essa manga bem madura, ela fica bem adocicada. E como a gente vai misturar com um queijo mais forte, que é o gorgonzola, né? Então ele dá esse contraponto. Mas é uma tendência bem grande mesmo. Muito legal. Inclusive, a gente fala muito, né, na meta de consumir 4 porções diárias de frutas. Algumas pessoas se enrolam um pouco nisso e você vê que você colocar a fruta na refeição é uma ótima opção, né? Sim, é uma maneira da pessoa consumir fruta. Tem muita gente que não consome a fruta, né, in natura. Então, a fruta, ela às vezes a pessoa estranha um pouco a hora que a gente fala dessa receita, né? Mas no final o sabor é bem diferente. E Adriana, a gente vai fazer esse molho que é de gorgonzola com manga. Você falou que pode ser usado não só em massa, também numa carne. Isso. Esse molho ele é um pouco grosso, né? Ele não fica uma coisa muito aguada assim, né? Então eu uso também para acompanhamento de carnes, de assados, peixe, frango, qualquer tipo de carne, ele fica interessante. Até agora, para o final do ano, a gente pode usar na ceia. Na ceia, né? Você pode fazer um assado e fazer esse molho para acompanhar uma carne. Perfeito. É bem legal. Então, ele tem essa diversidade de você poder usar com a massa e de outra maneira. E hoje a gente vai usar uma massa curta, que é o penne, que ela é furadinha, então ele incorpora mais fácil. Mas você pode usar também com outros tipos de massa. E para você que tem restrição ao glúten, existem massas no mercado que são feitas à base de milho, algumas à base de arroz. A base de milho é muito semelhante quando você prepara, cozinha, o sabor e a aparência do macarrão comum. Então é uma opção para você, o valor não é muito a mais, é em torno de R$ 3,50 a R$ 4,00. E aí você usa numa receita como essa e vai passar despercebido. E aí você consegue fazer a sua dieta sem glúten e não abrir mão de alguns pratos maravilhosos que são à base de massa. Bom, agora a gente vai começar a fazer o refogado, tá? Vamos colocar um fio de azeite, até que cubra bem o fundo da panela. Como essa panela é grande, esse fogo aqui ele é um pouco mais forte do que o tradicional, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, não estou muito acostumada. Então assim, a cebola cortada bem pequenininha, né? Ela vai praticamente desaparecer no molho. Tem gente que também não gosta muito de cebola, então pode ser ralada também, viu? Se for o caso. Tem também a opção de você colocar alho ou alho poró para dar um sabor um pouco mais forte. Eu optei em fazer só com cebola para ficar mais prático e também acentuar o sabor da manga e da gorgonzola, para o alho não influenciar. Então a gente vai refogar a cebola até ficar bem douradinha, transparente. E enquanto isso, a gente faz esse refogado da cebola, eu já coloquei a água do macarrão para ferver com um fio de azeite. Depois que ferver, a gente coloca uma colher de sal, tá? O sal sempre antes que a água ferveu.
Não, depois que a água ferve que você coloca o sal para não perder as propriedades. Perfeito. Tá? Pronto, a cebola já está bem refogada, quase transparente. Agora a gente vai acrescentar a manga, você pode passar para mim? A manga bem madura e cozida. E a gente tem que mexer o tempo todo. O que a gente não pode deixar é queimar no fundo, tá? Ela vai soltando o líquido e ela mesma vai cozinhando na própria... É por isso que tem que ser bem madura, né? Para que fique bem um molho madura. bem homogêneo. É. Você vê que fica um ponto de purê, né? Ele está quase todo já dissolvido. Às vezes ficam alguns pedacinhos que é até interessante para você, na hora, saber que é a manga. Porque, como eu te falei, você não consegue identificar. Então, agora é o momento de colocar a gorgonzola. Já esfarelada, né? Vai colocando aos poucos e mexendo, que ela vai incorporando, ela vai derretendo. E aí continua mexendo até derreter tudo. Adriana, o gorgonzola é um dos queijos do tipo azul mais apreciados do mundo. Mas o que seria isso, tipo azul? Então, os queijos que são conhecidos como tipo azul são queijos com fungo, né? Especificamente o gorgonzola, ele é de uma cidade de nome Gorgonzola, na Itália, na região de Milão. E ele é feito com duas misturas de coalhada, de duas temperaturas diferentes. E formam bolhas, e nessas bolhas o fungo se cria, né? E ele é muito apreciado no mundo todo. Na França tem queijos azuis muito conhecidos também, como o Roquefort. Mas o italiano, o mais conhecido é o gorgonzola. E esse fungo é que dá o gosto forte. Porque a massa do queijo ele é adocicado e o fungo é que tem o gosto forte, né? Então ele faz esse ponto. Ó, você pode ver que ela já quase toda dissolveu, tá? Eu vou abaixar um pouquinho o fogo para ele não pegar no fundo. Porque agora, na finalização, a gente vai colocar um copo de requeijão. Tá? Só no final é que eu vou provar se eu vou precisar de sal, tá? Por causa do queijo. Então vamos colocar o requeijão. Pode ser o requeijão light para ficar mais saudável, tá? Então vai um copo de requeijão. Para ele dar uma suavizada, tá? Para tirar o forte do gorgonzola. E depois que estiver bem dissolvido é que eu vou provar o sal e colocar uma pitada de pimenta do reino. E aí, é só misturar. Super tranquilo de fazer. E um prato diferente, né? Porque a gente vai servir massa. Ah, é o molho branco ou molho à bolonhesa? Sim. Ou sugo. Então você fica uma questão ali, você fica, né? É uma surpresa para o convidado. É um super. Né? E também para variar no dia a dia. E agora, dou uma pitada da pimenta do reino. A pimenta do reino sempre moída na hora é melhor, tá? E pronto, a gente só vai misturar agora. Podemos desligar. Bom, o macarrão já foi cozido, já escorri. Eu deixei ele al dente. E agora vamos misturar aqui mesmo, para depois a gente colocar na travessa que vamos servir. Adriana, para quem reclama que acaba empapando muito o macarrão, tem alguma dica? Então, na verdade, o macarrão tem que ser de uma marca boa, tá? Tem muitas marcas no mercado desconhecidas, assim, eu não confio muito. Sempre acho bom procurar uma marca que já está acostumada. O segredo é colocar o azeite na água, né? A água bem fervendo. E não deixar cozinhar muito, tá? Porque senão ele acaba empapando mesmo. Não esquecer ele lá no fogo. Não esquecer. Mesmo que a pessoa goste de um macarrão um pouco mais cozido, tomar cuidado por causa disso. Ainda mais se não for uma massa de boa qualidade, ela acaba empapando. Pronto, Aline, nossa, o macarrão está finalizado. E agora vamos para a salada siciliana.
E nós continuaremos a nossa jornada de mistura de frutas com pratos salgados. Isso mesmo. Agora vamos fazer uma salada siciliana, que leva laranja, cebola e azeitona preta. E por que siciliana? Porque assim, na Sicília o lugar que mais se produz laranja na Itália, né? Então, essa salada é bem famosa lá, inclusive as mamas italianas que vieram para o Brasil, sempre fizeram essa salada. A minha família, eu sempre ouvi falar dessa salada e todo mundo adora. Então, é um sabor forte do ácido da laranja, com o vinagre, o azeite, e a cebola dá um sabor bem marcante. E mega refrescante. Mega refrescante. Vamos lá. Bom, então eu tirei a casca da laranja, tirando todo o bagaço, tá? E tenho que cortar em rodelinhas finas. Pode ser em gomos também, tá? Eu prefiro em rodelas, que é mais fácil depois pra você tirar a semente. Então você tira sempre, corta em rodelinhas, depois tira a semente com a ponta da faca. Lembrando, pessoal, que as cascas a gente vai guardar, não vai jogar fora. A nossa ideia é que vocês façam um chá. Vocês podem ferver essas cascas com cravo e canela por mais ou menos 15 minutos. Você pode consumir quente ou pode deixar gelar, deixar na geladeira de um dia para o outro e consumir essa água no lugar da água comum durante o dia, para você ter uma hidratação mais profunda das suas células nos dias quentes. E uma outra coisa muito interessante nesse calor é que a casca da laranja tem uma substância chamada D-limoneno. Essa substância te ajuda na proteção contra os raios ultravioleta. Então, uma coisa assim adicional no verão. Então, ali nessa salada é bem prática, é só realmente tirar bem as sementes. A cebola eu já cortei em rodelas finas e deixei de molho na água para tirar aquela acidez, o sabor forte que nós vamos consumir crua. Então, o ideal é você tirar e deixar na água. Uns 10 minutinhos? Mais ou menos uns 10 minutinhos. Ou então usar cebola roxa, que é uma cebola mais adocicada, que não tem necessidade de deixar na água. Cortou, vai direto para a Isso mesmo. Então, agora a gente vai fazer... vamos colocar numa tigela as rodelas de laranja. Vai acomodando as laranjas. Essa salada você pode usar tanto no dia a dia, como num prato mais sofisticado, acompanhando uma carne. Mesmo nas festas de final de ano, combina muito fruta com assados, né? Super. Principalmente carne de porco, tender, que normalmente se usa abacaxi. Você pode usar essa salada de laranja, que é bem refrescante e bem exótico o sabor dela. Você não sente muito o sabor da laranja, tá? A cebola é que vai predominar junto com o molho que a gente vai fazer depois de vinagre e azeite. Então, a gente acomodou as laranjas. Aí a gente vai pegar as rodelas de cebola, rodelas fininhas, que como eu disse, eu deixei de molho na água. Fazer a cobertura. Você faz por camadas, tá? Aí, em cima da cebola, você coloca azeitona preta. Se for azeitona sem caroço, você corta ela no meio. Se for aquelas grandes com caroço, você vai tirando lâminas fininhas, sem o caroço. Então, coloca por cima as azeitonas, que também são da região. A salada está montada. Agora a gente vai preparar um molho. Bom, agora a gente vai fazer o molho. E lembrando que no fundo fica sempre o suco da laranja, porque a laranja ficou aqui descansando. Então assim, a gente não vai jogar fora, tá? Então a gente vai incorporar esse suco, esse caldo que sobrou aqui, que escorreu da laranja cortada, tá? Misturar o azeite. São 1/3 de xícara de azeite. 2 colheres de sopa de vinagre branco, de vinho. E aí, existe uma diferença entre os tipos de vinagre? Sim, tem os vinagres, que nem esse que eu estou usando, que é de vinho. Tem o de cidra, que são vinagres fermentados, tá? Que a gente chama de ácido acético,
tá? E tem o aceto balsâmico, que é aquele mais grosso, aquele agridoce, e ele é feito de uma outra maneira. Ele é cozido, reduzido e ele fica descansando num tonel de madeira há muitos anos. Então ele é bem mais adocicado. No caso dessa receita, eu prefiro esse bem ácido para contrapor com o ácido da laranja, tá? Que é para ficar com esse sabor forte típico dessa receita. Típico da região, dessa região. Porque se eu fosse usar o balsâmico, seria de outra região, da região de Módena, que é onde é feito o aceto balsâmico. Aí seria outra, não siciliana, outra receita. Bacana. Então eu coloquei o suco que sobrou, o azeite, o vinagre, o sal eu vou colocar uma pitada a gosto, tá? Não tem gente que gosta mais salgado, menos salgado. E a pimenta do reino também moída na hora. De preferência, a gente fazer a incorporação do azeite com o vinagre com o fouet, que é esse batedor de claras. Porque como a gente vai batendo assim, o azeite incorpora bem no vinagre. Fica mais homogêneo, né? Mais homogêneo. E só com o garfo, às vezes ele não incorpora direito. Então é um molho super simples. Aí a gente vai fazer o quê? Depois que incorporar, nós vamos regar a salada com esse molho, fechar com papel filme e deixar meia hora descansando na geladeira para ele incorporar os sabores. Como se fosse marinar, né? Marinar, isso. Ó, já incorporou. Aí agora a gente vai regar a salada com esse molho. E deixar descansar na geladeira por meia hora coberto. Aí ela vai ficar geladinha e incorporar o sabor. Então essa foi a nossa sugestão de cardápio nutritivo e refrescante para você. Inclusive aqui com o nosso chá de casca de laranja. Para finalizar então, para servir, a gente sempre coloca um parmesão ralado grosso, tá? Que ele também vai dar um sabor um pouco mais forte. Tirar um pouco do adocicado que ficou do gorgonzola, do requeijão, então para dar um contraponto. E dá para congelar o molho, né? Então, às vezes você faz essa quantidade de molho e não precisa fazer necessariamente o pacote todo de macarrão. Você quer fazer menos macarrão, então o molho vai sobrar. Então eu normalmente congelo esse molho por alguns dias e aí em outra ocasião eu faço novamente. Perfeito. Gente, a Adriana é fotógrafa há muitos anos, atua na Grande São Paulo. Tá aí no GC para vocês o e-mail de contato dela. Muito obrigada pela honra da sua presença. Eu que agradeço. Então até a próxima semana. Peçam pra gente as receitas por escrito do e-mail do Qualidade de Vida. Nos vemos no mês que vem.